Salmo 1, vamos ler versículo 1 e 2. Algum irmão levanta aí e lê bem alto para a gente. Versículo 1 e 2. Obrigado, querido. Aqui está contrapondo duas coisas: conselho dos ímpios com lei do Senhor. O que é o conselho dos ímpios? Vamos ler, algum outro irmão, por favor, leia para a gente Isaías 46. Nos interessa aqui o versículo 10, mas para ele não ficar meio no ar assim, vamos ler o 9. Algum irmão, por favor, ou uma irmã, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. O meu conselho permanecerá, subsistirá. Salmo 1 fala o conselho dos ímpios. Vamos ler Atos 20. Apenas o versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Algumas traduções tem aí escrito deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Fazer mais uma leitura ainda, Deuteronômio capítulo 6. Algum irmão, por favor, versículo 3 até o 9. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Vamos, por fim, nossa última leitura por agora, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu mesmo vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis
os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso, Pai, Mestre, nosso cuidador, nossa rocha, nosso socorro, nosso Deus, nós te amamos, Senhor nosso Deus, e queremos entender os teus caminhos. Não és tu o nosso mestre? Tu não nos prometeste, Senhor, que ia nos tomar pelas mãos, ia nos guiar na tua vontade, no teu conselho. Que tempo agradável temos tido aqui, ouvindo tua voz, ouvindo tua palavra, compartilhando uns com os outros, em espírito e em verdade. Quanta bênção sobre nossos corações e nossas mentes nos dias de ontem. Ó Deus, verdadeiramente Tu és nosso Deus e nós somos Teu povo. Senhor, nós nos colocamos como crianças que somos, como pequeninos sem entendimento que somos. Nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos. Somos Teus filhos, Senhor. Instrui-nos no Teu caminho, pela Tua bondade, pelo poder que há em Teu Espírito Santo, de iluminar os olhos de nossos corações. Ó Senhor, para que se conheça na terra o Teu caminho, e em todas as nações a Tua salvação. Ajuda-nos a ouvir, ajuda-nos a falar, ajuda-nos a dar as mãos em torno do Teu propósito. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Aqui em Romanos 12, nós vemos uma afirmação do apóstolo que entra um pouco na contramão de certas ideias que nós temos na cabeça, induzidas talvez por alguma teologia ou até pela música. Os amados irmãos que compõem muitas vezes o fazem inspirados pelo Senhor, outras vezes o fazem inspirados por sua própria alma, e nós temos um costume de não julgar e não discernir as músicas, e saímos cantando e vamos atrás delas, sem nos darmos conta, às vezes, que elas podem estar falando alguma grande bobagem. Me lembro que foi uma surpresa para mim, o dia, já depois de 20 anos me relacionando com o Ivan Baker, e ouvi-lo dizer que o Senhor não pede o nosso coração. O Senhor não está pedindo o coração de ninguém. Tem tanta musiquinha de oferecer o coração ao Senhor, né? E você não vê nas Escrituras o Senhor rogando que você não vê os apóstolos rogando que você entregue seu coração ao Senhor, porque se presume que você é filho de Deus, o que seria uma loucura. Pedir para um filho de Deus que entregue seu coração ao Senhor
É mais ou menos a mesma coisa que eu pedi para vocês entrarem aqui nesse salão agora. Entende? Eu pedi para vocês entrarem nesse salão, como vocês já estão aqui. Então, o coração, se o seu coração é do Senhor, você é filho de Deus. Se o seu coração não é do Senhor, você não é filho de Deus. Deus não tem problema com o nosso coração desde o dia que nós realmente nos arrependemos e renunciamos à nossa vida e vimos a grandeza do Senhor e nos sujeitamos a Ele, e terminou o problema com o nosso coração. O problema, as debilidades, a falta de maturidade, de crescimento na igreja não tem a ver com o coração, tem muito mais a ver com o corpo e com a mente. Então o apóstolo aqui está rogando pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Os corpos. O problema é que o coração vem e o corpo quer ficar no sofá. O corpo quer outras coisas. E nós temos que receber um irmão lá, um doidão, né? O Jesus é bom, né? Que doidão que a gente ouviu ontem, que preciosidade. Tinha que ser um maluco igual Alex para Deus fazer um negócio daqueles. Se você soubesse a conversão do Alex, aí vocês iam entender maior ainda a doidura do negócio todo. Mas tem que vir ele lá para dizer, vamos arrancar, vamos sair dessa comodidade. Deus diz, teu coração me foi dado, agora me dá teu corpo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereceis os vossos membros, os membros do vosso corpo, como instrumento de justiça. Mas esse não é nosso tema. Essa não é aquilo que temos que meditar hoje. Mas no versículo 2, nós precisamos entregar nossos corpos. E, o que mais? Já demos nosso coração, ofereçamos nossos corpos. E que mais? As mentes. Não vos conformeis com este século. O que quer dizer conformar com este século? A palavra lá no grego, dá para nós aqui, metido a professor de grego, com óleo de trigo nas costas, né? A palavra lá é esquematizo. É você ter sua mente esquematizada por outro. Diz, não vos conformeis, não deixeis que a vossa mente fique formatada por este século, mas transformai-vos. A palavra aí é metamorfo. Transformai-vos pela metamorfose, que é isso, estourar a forma, exceder a forma, sair de um molde. Nossa mente. Amados, a guerra entre Deus e Satanás pelo nosso coração já foi vencida pelo Senhor. Mas nós temos que atentarmos para essa outra guerra. A guerra pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de ver as coisas. Por isso nós lemos Salmo 1, porque Deus está dizendo, sai daí dessa roda, sai daí, não se assenta nessa roda, porque nessa roda você vai ser bombardeado pelo conselho dos ímpios. Paulo disse, eu jamais deixei de vos anunciar o conselho de Deus. O que são esses dois conselhos? Vamos esquecer o grego. Eu andei pesquisando isso aí também. Vamos deixar para lá. Conselho, a palavra
lá às vezes é traduzida como desígnio, como propósito, mas fala de anúncio. Anúncio do quê? De uma mentalidade. O conselho de Deus compõe a mente de Deus com relação a toda a criação, com relação a todas as coisas. O que Deus pensa? Qual é a verdade dos fatos que está na mente de Deus? Esse conjunto de verdade absoluta que está na mente de Deus, nas Escrituras é chamada de o conselho de Deus. E o oposto, a mentalidade proposta ao homem, em contraposição ao conselho de Deus. Essa mentalidade é chamada de conselho dos ímpios. E todo ser humano ou é regido por um conselho ou pelo outro conselho. E há aqueles que saem do conselho dos ímpios, vêm para estar debaixo do conselho de Deus e ainda estão com uma mescla em sua mente e necessitam o quê? Ser transformados. Necessitam uma transformação. Eu arriscaria dizer, irmãos, que baseado nesse texto, que as nossas mentes são muito semelhantes num aspecto a um computador. Nossas mentes são programáveis. Desde que você nasceu, sua mente está sob um processo de programação contínuo. E nisso nós parecemos muito com um computador. Há uma grande diferença entre nós e o computador. A semelhança, nós somos programáveis. A diferença, o computador não escolhe o programa. Você mete nele o programa que você quiser. Na sua mente, você escolhe o programa. Com que programa você vai programar a sua mente? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E só existem 2 softwares de programação da mente humana. Um, conselho dos ímpios. O outro, conselho de Deus. A mente humana, todo o tempo, ou está sendo programada por um software do maligno ou pelo software de Deus. Para ajudar a convencer os amados de que a nossa mente é programável, eu gosto muito de contar 2 histórias de quando eu era bem menininho. Tem uma história que meu pai gostava demais de contar. Meu pai andou contando pelo Brasil. Aí eu ando pelo Brasil e disse, pessoal, meu pai contou por aqui. Que história que meu pai gosta de contar? Diz que eu tinha, eu não lembro, né? Mas eu tinha lá 3 aninhos de idade. Acho que nós morávamos numa cidade chamada Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul. E diz ele que nós saindo de uma reunião lá no templo, indo em direção à casa, eu estava na rua de mãos dadas com ele. E de mãos dadas com ele, e passamos por baixo de uma árvore. A árvore estava linda, com flores lindas, e uma flor daquelas havia caído no chão. Uma florzinha. E diz meu pai, cheio de dengo com seu filho, diz meu pai que quando nós chegamos em frente àquela florzinha, que eu estanquei ali, puxei minha mão, tirei minha mão das mãos dele, me abaixei, pus as mãos nos joelhos
balançava a cabeça e dizia: que pena, que pena. Que menininho fofo, não? Você não gosta desse menininho? Uma vez eu fui contar essa história em Salvador e acrescentei: eu tô com saudade daquele menininho. E onde você por lá, disse isso aqui. Tu até me quebrou a piada. O criador dessa frase foi Benito. Ele estava sentado assim, disse: nós também temos saudade. Que fofura. Com pena da flor, porque a flor tinha caído da árvore. Pois bem, nós saímos de Rio Pardo, fomos morar em Cachoeira do Sul, saímos de Cachoeira do Sul, fomos morar em Porto Alegre. E em Porto Alegre aparece uma cena diferente. Meu pai era pastor da igreja metodista. Entre o templo da igreja e a casa pastoral tinha um terreno baldio. E tinha uma quadra de futebol, a gurizada estava sempre jogando bola ali. Mas às vezes no verão, o verão em Porto Alegre tem aquela chuva das 5 da tarde, é uma maravilha. Então naquela época, a gente não tinha esses instrumentos bestializantes, do tipo disso aqui. Quando eu chego na casa de um dos meus filhos, então meus netos com esse negócio aqui, eu digo: tá com um chupa-alma na mão, né? Aí eu pego chupa-alma. Aí ele me viu conversando com meu filho e eu tava com o chupa-alma na mão. Aí ele veio: vô, tu também usa o chupa-alma, né? Aí eu disse: só tem uma coisa, olha aqui, ó. Nós estamos lendo a Bíblia, eu e seu papai estamos lendo a Bíblia. A Bíblia é vida. Eu não uso isso aqui para chupar minha alma, isso aqui está me dando vida. Aí ele ficou meio sem graça assim, mas perdeu o argumento. Ai, Jesus. Eu fico contando piada aqui e me perco, já não sei mais nem onde é que eu estou aqui. Terreno baldio. Aí naquela época a gente não tinha chupa-alma. A chuva da 5, a gurizada na rua de calção, sem camisa, tomando banho de chuva, correndo, aquela gritaria, todo mundo brigando pela calha, para você ficar debaixo da calha, que ali era mais forte, a queda d'água. Ali a gente sabia se divertir, aquela época. Só que o templo era perto de Natal, o templo estava recém-pintadinho. Amarelinho, lembra aquele amarelinho, cremezinho assim, bonitinho, primeiro, aquele negócio lindo assim. Os irmãos tinham pintado o templo para o Natal. E aí a gurizada olhou aquele templo bonito, olhou aquele terreno baldio cheio de lodo assim. Aí você já viu, né? A gurizada pegando aquele lodo assim, flá, petit pois, tudo colorido, aquele paretão todo colorido. E o chefe da gangue, o filho do pastor, ali, a minha mãe até hoje ela ri dessa história, mas ela conta o fato como ele é. A minha mãe estava debaixo de uma macieira. Não dava nem tempo de entrar dentro de casa para pegar nada. Ela olhou para a macieira, arrancou o primeiro galho que dava para arrancar assim. Ai, ui. Tempo bom aquele. Não tinha chupa-alma. Era vara de macieira mesmo. Ô, saudade. Primeira vara da infância e da adolescência. Não, ele não foi a primeira, mas que foi a mais grossa, foi. Eu não sei se eu não estou com problema da coluna. Ai, Jesus. O que aconteceu, gente? Com aquele menininho fofo? O que aconteceu? Meu pai
meu querido pai, naquela época não entendia as coisas que a gente entende hoje. E ele me deixou lá, com a gurizada, com a garotada lá. E ali, com aquela turminha, jogando bolinha de gude, minha mente foi toda reprogramada. Nossas mentes são assim, programáveis. Como se dá na história humana esse fluir, ou esta batalha, essa guerra entre esses dois conselhos? Como ela ocorre na história humana? Nós começamos aqui ontem lendo 1 Crônicas 12 sobre os filhos de Issacar, que eram conhecedores da época e sabiam o que Israel deveria fazer. Então nós temos que conhecer a história e a nossa época inserida nessa história. Nós sabemos que a descrição bíblica e as profecias declaram uma aparente vitória do conselho dos ímpios nessa terra. No final, nós vemos que esse conselho dos ímpios recebe lugar na terra toda, no fim dos tempos, a tal ponto que Deus diz que envia a operação do erro. Deus está no controle de tudo, e o Deus que controla tudo diz que nesse fim, no tempo da manifestação do iníquo, se eu envio a operação do erro, para dar crédito à mentira, porque não quiseram o amor da verdade. E nós vemos Jesus profetizando a respeito de uma multiplicação da anomia, da sem lei. O que é o conselho dos ímpios? A anomia. Leia lá o Salmo 2, os príncipes da terra dizem: rompamos suas cadeias de sobre nós. O conselho de Deus é visto pelo homem carnal como cadeia, como prisão. E no Salmo 2 ele diz: rompamos, e Jesus termina com isso, recebendo do Pai as nações como herança na sua vinda, porque diz: com cetro de ferro as regerás. Mas antes está ali o conselho dos ímpios, lutando contra este conselho de Deus, uma guerra pelas mentes. E a Bíblia então profetiza que no fim será na terra o ápice do conselho dos ímpios, o ápice, a ponto de a humanidade toda adorar um único homem. Jesus fala então da multiplicação da anomia, multiplicação da não lei, é a multiplicação do não conselho de Deus. Não queremos o conselho de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nesse processo existe uma chave. Se nós queremos entender pontos nevrálgicos de nossa luta hoje, nós precisamos colocar nossa atenção nessa chave. A chave desse processo, desta guerra, se chama comunicação. Comunicação. Jamais deixei de vos anunciar. Jamais deixei de vos comunicar todo o conselho de Deus. Então essa palavrinha, comunicação, ela se reveste de importância extrema dentro desse tema. Nós vemos como Deus
com uma humanidade perversa. Manteve o conselho dos ímpios através da história, de alguma forma, sob chaves, para que isso que é predito para o final acontecesse apenas no final e não muito antes no processo. Quando esse processo de crescimento do conselho dos ímpios aconteceu muito antes, o que Deus fez? Destruiu a raça. Destruiu, vou acabar com essa turma. E termina com a raça. Sobra só uma família que não estava contaminada pelo conselho dos ímpios. O resto da raça estava toda contaminada. E Deus então destrói aquela civilização através de um dilúvio. Mas depois Deus promete que não iria mais fazer isso. No entanto, essa raça ruim, amante do pecado, começa a acelerar outra vez o conselho dos ímpios de uma forma intensa. Que faz Deus? Deus tinha prometido que não ia mais destruir a terra com dilúvio. O que Deus fez? As línguas são comunicação. Quando Deus olha o homem lá na Torre de Babel e acelerou o processo todo de novo, não vai ter limite para essa gente. Deus pega uma chavezinha, vocês vão mexer aqui nessa chavezinha. Comunicação. O Ivan costumava nos falar que Deus quer os santos juntos e os ímpios separados, porque o ser humano, quando está junto, está sempre se comunicando. E se os santos estão juntos, um está comunicando santidade ao outro, e se os ímpios estão juntos, eles estão aprendendo pecado um com o outro. Então o processo de Deus na história inclui separar o homem do homem. Nós vemos o dilúvio, nós vemos a Torre de Babel, nós vemos quando uma cidade inteira chegava a se contaminar. Deus diz: eu prometi não destruir a terra, mas uma cidade eu destruo. E vai lá e acaba com Sodoma, acaba com Gomorra, por amor à terra, por amor à raça humana, para que esse conselho dos ímpios não se alastrasse e pudéssemos chegar à plenitude dos tempos, pudéssemos chegar a ter a vinda de Jesus como resultado de uma história de um povo criado por Deus, tomando Abraão. Dali nasce Jesus e chega a plenitude dos tempos, e Deus está no controle dessa história. E um outro ingrediente que Deus usa nessa história é o que eu chamaria de limitação da comunicação pela estrutura social. Os povos antigos, ainda que tenhamos ouvido de grandes cidades como Roma, como Nínive e outras grandes cidades da civilização, mas estas cidades, em termos populacionais, representaram muito pouco da raça humana. A raça humana, por 5.500, 5.600, 5.700, sei lá, 5.800 anos, a raça humana viveu vida rural e em casa. Vamos pensar num texto de Pedro. Se seria possível Pedro dizer hoje o que ele disse há 2000 anos atrás. Em 1 Pedro 1,18, ele diz:
não foi mediante prata nem ouro que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vossos pais. A turma chegava na igreja com a vida toda torta, e Pedro não tinha nenhum escrúpulo para botar a culpa nos pais deles. Então agora vocês vão ter que abandonar essa maneira de viver que vocês receberam dos pais de vocês. Como é que diria isso hoje? Dá para fazer isso hoje? Chega lá um sujeito lá em Itabuna, vai lá na casa do Rosival lá, aí todo estropiado. Aí começa, fala daqui, fala dali, aí Rosival vira no meio da conversa e diz assim, ó, agora você tem que entender que Jesus libertou dessas porcaria aí que teu pai e tua mãe plantaram na tua vida. O sujeito pode ligar para o Rosival e dizer, ué, por que você está colocando a culpa do meu pai e da minha mãe? Quem tem que ver meu pai e minha mãe? Por que Pedro disse isso? Por que Pedro podia dizer isso? Porque naquela época, tudo que um homem aprendia em casa. A formação da raça humana era em casa. Tanto é que se o sujeito fosse um pescador, os filhos eram pescadores, os netos eram pescadores, os bisnetos eram pescadores, eram famílias, gerações e gerações e gerações, na mesma profissão. Por quê? Porque aprendiam tudo com seus pais. Então, estruturalmente, o homem está relativamente isolado. E ele, se é ímpio e está junto, vai aprender conselho dos ímpios. Mas o que o homem recebia de conselho dos ímpios era unicamente o que o seu pai e a sua mãe tinham. Então o conselho dos ímpios estava restrito. O conselho dos ímpios não tomava esta forma louca, absurda, inimaginável que nós temos hoje com um planeta Gomorra, um planeta Sodoma. É o que nós vivemos hoje. Por que Deus permite que no fim seja assim? Ele permite porque Ele sabe que é bom e que é justo. Ele sabe. Aliás, tem coisas na Bíblia que, se a gente para observar, são mais assustadoras do que isso que nós estamos vivendo hoje. Se você pensar que Jesus volta, estabelece 1000 anos de paz na terra, e Ele governa essa terra com cetro de ferro, e aos vencedores Ele dá que governem a terra junto com Ele, e depois de 1000 anos de paz e prosperidade na terra, Ele simplesmente abre a prisão de Satanás. Satanás é solto e sai seduzindo as nações, e as nações vão fazer guerra contra Deus e contra a cidade santa. Que loucura! Penso que Deus está preparando tudo para as últimas declarações, porque no fim vai ficar cabalmente provado a podridão do coração humano. Deus atua também nisso para mostrar a sua glória e a sua riqueza. Vai chegando o fim dessa era. Vai chegando o tempo onde Jesus deve voltar. Vai chegando o tempo aonde as profecias de Jesus e dos apóstolos devem ter lugar para que se cumpram. Vai chegando o tempo aonde
Deus, em sua soberania, quer permitir que essa terra seja coberta de trevas e de engano e de todo tipo de mentira. Que faz o Senhor? O Senhor vinha retendo de várias formas a comunicação entre o homem e o homem. Mas quando vai chegando o tempo do fim, o Senhor tira a mão do processo e deixa novamente o homem se aproximar. Surge na terra uma, duas, três línguas que quase todo mundo fala. Ao meu ver, o processo todo, aonde Deus tira a mão para permitir este quadro de Mateus 24:12, esse quadro de 2 Tessalonicenses 2, que faz Deus, tira a sua mão. Para mim, penso que começa ali na Renascença, ideias novas, obrigado. Surgem homens muito inteligentes, com muitas ideias fantásticas, chamam a esse mover na raça humana de iluminismo. Agora sim, a mente do homem está sendo iluminada. No iluminismo surge com toda a força o humanismo, o evolucionismo, o materialismo e, com um apoio bárbaro, a imprensa. Ideias que vêm do inferno recebem instrumento para se espalhar. Comunicação de ideias, imprensa. Um passo importante nesse processo, com certeza, é a industrialização. Quando a industrialização entra na sociedade, o homem sai de casa. O homem que aprendia pecado com seu pai e sua mãe, vai para uma fábrica onde tem 1.000, 2.000 pessoas e vai aprender pecado com todos os demais. E as ideias começam a crescer. A mente humana começa a se expandir. O conselho dos ímpios começa a criar cada vez mais força. Dentro do processo, industrialização, rádio, cinema, TV. Os que são um pouco mais antigos no nosso meio lembram da guerra que Ivan levantava contra a TV. Quantas vezes ouvimos o Ivan bradando contra a TV? Por quê? Comunicação. Comunicação do quê? Conselho de Deus na TV. Me lembro, no meio de tantas conversas com o Ivan, um dia ele contou essa história. Um discípulo da antiga, lá em Buenos Aires, não tinha TV. Seus filhos foram criados sem TV. Ele não tinha TV, não precisava de TV e não queria TV. Mas já estava ficando de cabelo branco, envelhecendo e não tinha TV. E todo mundo em volta tinha TV. Todo mundo. Aí esse discípulo disse: eu acho que eu sou quase o único, o Ivan Baker e eu e mais algum doido, que não tem TV em casa. Aquele aparelho é tão bonitinho, tão colorido. Eu vou comprar uma TV. E aquele irmão já idoso resolve comprar uma TV. Como nunca tinha gasto com TV, tinha uma grana boa no bolso,
Aí comprou uma TV linda. Comprou a melhor logo. A maior, a melhor, a mais caprichada. Como ele não entendia nada, pediu para vir um técnico instalar. Então veio o técnico lá, tirou da caixa, botou, armou aquele negócio, junta cabo daqui, junta cabo dali, bota antena, que sei lá eu, cabo. E quando o cidadão termina, ele vira para o nosso amado irmão e diz: pronto, meu amigo, agora você tem um mundo na sua casa. E esse homem, que tinha um resto de juízo sobrando ainda, disse: o quê? Tira, leva embora. Mas leva embora, bota na caixa. Leva embora, não quero, tira daqui. E quando nós pensávamos, por tanta repetição do Ivan, que a TV era o demônio de um olho só, nem imaginava que vinha por trás dela um monstrengo de 18 olhos, 400 janelas, chamado internet. Quantos na igreja, quantos filhos de nossos amados irmãos na igreja foram tragados pela internet? Quantos começaram suas tentações, sua visão do mundo através da internet? Estávamos nós querendo entender esse processo e o que Deus queria fazer conosco, e descobrimos o que nunca tínhamos pensado: que havia um monstrengo 1000 vezes pior que a internet. Trucidador de almas, chamado escola. Escola. 1000 vezes pior. Por quê? Porque não está em casa. A internet você pode botar regras. Ó, filho, aqui assim, enche lá ó, os filtros lá que proíbe não sei o quê, põe limite de horário, bota a senha. Quem aqui bota a senha na boca de professor pederasta? Quem aqui bota a senha na boca de professor ateu, anticristo? 5, 6 horas lá, joga na mão da turma lá. E esse é um tema, até hoje, um tema sensível, um tema complicado, porque estamos mexendo com quantos anos? 150 aí? Quantos anos? 150 anos de tabu. A sociedade ímpia nos disse que a forma de formar intelectualmente e educar nossos filhos era entregar nossos filhos na mão deles. Nos disse isso. E nós acreditamos. Começamos a perceber, entre trancos e barrancos, quando um dia decidimos, lá em Salvador, 6 anos atrás, decidimos fazer lá uma reunião. Até hoje eu não sei se aquela reunião era um workshop. Eu vou fazer um workshop. Como eu não sei o que é workshop, eu não sei se aquela reunião era um workshop. Mas eu vou fazer um workshop. Eu me lembro de tu me perguntando: Paulinho, escuta, é um workshop mesmo ou não é um workshop? Você lembra? Eu digo, não sei. Mas trouxemos irmãos que estavam buscando alternativas para esta e outras situações.
E depois, daqui a pouquinho, eu quero contar o que disse a última pessoa que falou naquele workshop. Não me deixe esquecer porque é importante. Ontem nós estávamos aqui ouvindo Alex, horrorizados com as cenas, tocados pelo que Deus fez na vida desse querido irmão, desafiados, perplexos com nossa própria lentidão para entender algumas coisas, como Deus nos falou ontem. Hoje de manhã, no café da manhã, a gente ainda estava com... Eu estava com o Xande na cabeça do café da manhã hoje. Olhar para minha xícara, estava a cara do Xande ali. Mas pensando nesse tema de hoje, eu me lembrei de uma história. Nós fizemos um encontro de pessoas envolvidas com educação domiciliar. Nós fizemos um encontro em Salvador há 2 ou 3 semanas atrás. E um irmão lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul, contou uma história interessantíssima. Recentemente esteve na casa desse irmão. Como é o nome daquele irmão lá? Johnny, né? Johnny. É pastor lá em Gravataí, não é? Pastor na cidade, na igreja ali em Gravataí. E Johnny nos conta que recentemente recebeu em casa um irmão africano que mora num país muçulmano. E esse irmão começa a contar lá do país tal, e começa a conhecer a nossa sociedade. E os irmãos, quando começou a chegar a hora desse irmão voltar para a África, os irmãos estavam com peninha dele. Ah, você vai voltar para a África, né? Lá nem chuveiro elétrico tem. E ele disse: o quê? Vocês estão com pena de mim? Você não sabe como eu estou querendo ir embora. Eu não aguento mais. O quê? Eu não aguento ver a perseguição que vocês sofrem. Eu, minha família, os discípulos que temos na África, não subsistiriam aqui não. A nossa turma lá, gurizada, quando sai na rua, tem medo de cobra, aranha, escorpião. Nossa turma tá... Mas com o que vocês têm aqui, aí não estou acostumado não. Nós não conseguiríamos viver com tanta perseguição, disse ele. Que perseguição você fala? O tempo todo. Vocês têm, menino vai para a escola, a rua está cheia de violência. Chega na escola, é pior. Tem o professor lá perseguindo a mente dele. Chega em casa, ele tem TV, internet, videogame, Netflix, matando ele. E as mulheres não estão em casa para cuidar dos filhos porque estão fazendo outra coisa na rua. Ó, nós não sabemos lutar com esse negócio, não. A minha turma não saia viva desse negócio aí. Bom, eu quero voltar para minhas cobras, aranha. Te lembrou? Fala aí. Esse irmão amado estava na reunião e estava me lembrando dos detalhes dessa história e lembrou mais um detalhe. É porque quando ele contou, eu me lembrei do resto da história. Ele falou que tinha uma irmã que era casada, tinha 2 filhos, era pedagoga, e aí recebeu um convite para poder estudar, fazer um mestrado, e era justamente esse irmão africano contando essa história, que ela, no mestrado, se saiu tão bem que recebeu um convite, melhor ainda, acho que para um doutorado. E nessa história ela abandonou o marido e os filhos. E esse irmão disse, se essa irmã tomasse um tiro na porta da igreja, do templo, sei lá, onde eles reuniam, todo mundo ia cair ajoelhado, clamando, orando, porque a irmã foi assassinada. Mas ela foi assassinada de outra forma, foi morta, e ninguém se deu conta.
mente. Olha a mente dele, olha a nossa. Olha a mente dele, olha a nossa. Se morrer assassinado um irmão por perseguição, o conselho dos ímpios está matando gente dentro da igreja há anos. E nós estamos aí de namoro com ele. De namoro com o conselho dos ímpios. Tecnologia. Vocês estão observando o que a tecnologia está fazendo conosco, e com nossos filhos e com os jovens? Facebook. No Japão, o governo do Japão, não é igreja não. O governo do Japão está criando locais de retiro para a população, principalmente a população jovem, para passarem um fim de semana sem internet, sem Facebook, para tentar vencer o vício. Conversando há anos atrás sobre esse problema da tecnologia, um dos pastores em Salvador me contou: Marcos, na minha casa chegaram 4 jovens, os 4 da nata, chegaram, sentaram na sala, os 4, cada um com seu smartphone, e ficaram, sem conversar, cada um ali no mundo virtual em contato com o outro. Vou dizer para vocês o que é o Facebook. Tadinha da minha esposinha, que ela tem o Facebook lá para ver os netinhos dela e não sei o que mais que ela vê lá. Eu penso que é um instrumento útil. Pode ser um instrumento, a internet hoje é um instrumento indispensável, não é útil, é indispensável. Estou eu aqui com a minha tecnologia aqui, Mas nós não estamos dando conta que precisa algemar esses instrumentos, e nós não algemamos. O Facebook é um instrutor de relações superficiais. Nós estamos ouvindo ontem aqui Eliseu a respeito das relações. E relação exige tempo, paciência, ouvir, chorar. As redes sociais estão substituindo essas relações que devem ser profundas por relacionamentos relâmpagos sem profundidade nenhuma. Nós, como pastores, precisamos voltar nosso coração inteiramente para a nova geração que está aí. Os jovens que estão em nossas congregações estão fazendo mudanças em nossa estrutura histórica em Salvador para atender melhor a geração mais nova. Nós precisamos ajudar a esclarecer os pais. Você sabe o que acontece com os pais a respeito, por exemplo, do tema escola? A mais assustadora ignorância. Os pais não sabem o que está acontecendo. Eu estou insistindo com o Rick que escreva um livro. Irmãos, eu disse recentemente numa cidade onde eu fui, porque alguns dizem que se sentem pressionados, nós estamos como que obrigando a fazer ensino domiciliar. Não é isso, e nós precisamos aprofundar o tema hoje, para saber o que é que nós entendemos que Deus está nos dizendo. Mas eu disse numa cidade, pai nenhum é obrigado a fazer ensino domiciliar, mas os pais são obrigados a correrem atrás de informação, saber do que está acontecendo lá dentro. Eliseu foi fazer isso há 10 anos atrás, foi conversar todos os dias com os filhos, não encontrou saída. Não encontrou saída. Que a decisão dos pais, se mantém os filhos na escola, ou fazem algum tipo de ensino domiciliar, ou criam uma escola, como por exemplo, lá em Salvador, foi
tomado por alguns irmãos essa opção de colocar uma escola chamada Sempre Viva, mas que essa opção dos pais venha como fruto de consciência. Que se vão manter seus filhos lá nas escolas, na mão dos ímpios, 5 horas por dia, que façam pelo menos o que o Eliseu fez, e que se sentem todos os dias com esses filhos para conversar. Eliseu passou um tempo fazendo isso, e depois disse: é injusto, não tem como competir, eu não tenho como dar 5 horas para cada filho por dia. Então ele optou há 10 anos atrás por sair tirar os filhos lá da escola. Mas nós precisamos dar aos pais informação. Os pais não sabem. O Rick, que está vivendo a experiência de presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, de Educação Domiciliar, o Rick recebe telefonemas do Brasil afora, com as coisas mais loucas, as coisas mais absurdas. Um pai aos prantos, perguntando para o Rick: o que eu faço? O que eu faço? Disse: que foi o problema, irmão? E o pai começa a chorar e dizer: meu filho tem 10 anos, teve que assistir uma aula sobre como é uma relação homossexual, com ilustração e tudo. Irmãos, despertemos para o que está acontecendo no mundo. Despertemos. Vou trazer mais uma informação para vocês. Nós vemos a Europa como o primeiro mundo, né? Onde vive a turma entendida, que são os campeões da democracia, dos direitos humanos. Há 2 meses atrás, não tem nada a ver com ensino domiciliar, não tem nada a ver sequer com crente, com Bíblia, com nada. Uma menina, não me lembro, eu li a reportagem, não me lembro se a menina tinha 10, 11 ou 12 anos. A menina simplesmente não queria mais ir numa aula para ver essas coisas. A menina estava enojada, estava cansada. E a menina matou uma aula de educação sexual. Matou uma aula. No outro dia, os pais dela estavam tomando 40 dias de cadeia. Na Alemanha. 40 dias de cadeia porque a menina matou aquela aula. Despertemos, amados, para ver o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. A gente pode ficar assim meio dormindo e não ver o que está acontecendo em volta. Nós precisamos trazer aos pais informações. Precisamos ajudar a abrir um espaço para esse forte instrumento, a irmãos se dedicando sua vida, arriscando sua vida, sua família, para se dedicar a apoiar pais que querem andar nesse caminho. Os pais dizem: e o que eu faço? E como é que eu faço? E os pais, muitos pais na igreja não sabem de outra coisa. É 1000 vezes mais simples do que podia imaginar. Os irmãos do diaconato lá em Salvador têm trabalhado há 5 anos com irmãos, têm ajudado irmãos simples. Eu tenho ouvido testemunho de gente simples, gente que me diz: a minha esposa não tem qualificação intelectual, não. E eu converso com ele, e ele é nível médio. Eu disse: o que você fez? Um homem que cuida de 120 discípulos numa cidade. Se eu assumi. Assumiu? Foi, o que você fez? Todo dia, de noite, chegava lá e ia programar os estudos do meu filho de outro dia, do dia seguinte. E daí eu passava: se vira com isso aqui. Aí ele me vira: tirei esse menino da escola quando ele tinha 11 anos, está com 16, é um autodidata, fala inglês fluente.
Eu disse, você? Não, eu não sei nada de inglês, nem eu, nem minha mulher. Temos que informar os irmãos que é possível sim. Obviamente, depois eu vou contar a nossa realidade histórica com relação a isso. Obviamente nós estamos deixando furo para tudo que é lado. Tem pastor que vem dizer, Marcos, está acontecendo isso. Digo, meu Deus do céu, está acontecendo isso. A gente está... Depois nós vamos abordar essa questão do nosso processo, mas nós precisamos abrir espaço e respaldo para esses irmãos que estão ajudando a igreja a ter esse instrumento nessa batalha. Isso é um instrumento de batalha. A educação domiciliar é um instrumento a mais que Deus está dando nesta batalha. Os filhos de Issacar eram sábios, entendidos da época, e sabiam o que os filhos de Israel deveriam fazer.